Olá, meus irmãos, estamos ao vivo aqui no Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca. Eu sou Alexandre Comino e estou aqui com o meu irmão, o mestre, o professor, o sacerdote, pai Diamantino Fernandes Trindade. Bom, boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria muito grande sempre retornar a esta casa e poder compartilhar com todos vocês algumas das nossas vivências. Diamantino, é um prazer enorme te receber aqui, meu irmão. A gente se conhece há muitos anos, eu e o Diamantino. De alguns anos para cá, a gente teve a oportunidade de trocar algum material. Sim. O Diamantino é o maior e o mais dedicado historiador da religião de Umbanda. Então, muitas vezes eu recorri ao material do Diamantino. Uma ou outra vez eu tive a oportunidade de colaborar com algum material para o Diamantino. E não é apenas uma questão de pesquisa. Ó, o Lucas na área aí. Então a turma vai aparecendo ali, ó, Diamantino. Sim. Ali vai dizendo quantas pessoas estão vendo a gente. Então tem 54 já acompanhando a gente. O Daniel do Umbanda Eu Curto tá aí. O Lucas é filho da casa e sempre o primeiro a chegar. E aí as pessoas também vão falando alguma coisa ali. O Márcio tá acompanhando a gente por ali. E a gente vai fazer esse bate-papo. E se o Márcio captar alguma pergunta interessante ali, depois o Márcio passa a pergunta pra gente. E a ideia é a gente fazer isso assim mesmo, bem do jeito que a gente é no nosso dia a dia. Como nós somos, né? É isso aí, né? Não tem muita produção, não tem muito nada, é bem nu e cru. Quem sou eu, quem é você, o que a gente está fazendo aqui, como a gente conheceu e o que vale a pena a gente conversar. Ou ainda o que a gente realmente já conversa no nosso dia a dia. Normalmente, né? E que as pessoas não sabem ou não acompanham ou gostariam de acompanhar, né? Então a minha ideia é essa. O primeiro bate-papo aqui eu convidei o irmão Adérito Simões e foi muito bacana. Depois chamei o PH e falei, gostaria de chamar o Diamantino. Você acabou de dar uma entrevista pro Cristiano Trevelino. Sim. Tá no ar, procura aí Mais Um na Banda, no YouTube, canal Mais Um na Banda, o Cristiano Trevelino e o Jack Flow entrevistaram o nosso irmão Diamantino, que tem uma longa caminhada na religião, e essa caminhada do Diamantino não é apenas uma caminhada de historiador, de pesquisador, afastado da religião. O Diamantino vive a Umbanda já... Desde quando, meu irmão? Desde 1980. Então o Diamantino vive a Umbanda desde que eu tinha 7 anos de idade. Pra mim, o Diamantino vive a Umbanda há um bocado de tempo já. Não é verdade? E nessas experiências todas do Diamantino, o que eu sei dessa trajetória do Diamantino, uma das coisas que eu sei que são muito marcantes foi o período em que o Diamantino trabalhou muito junto do pai Ronaldo Linares e que ali, naquele momento, o Diamantino teve uma aproximação muito forte com a família do Zélio de Moraes. Inclusive, o original que eu tenho do livro do Léo de Souza, que é o Espiritismo, a Umbanda, Espiritismo, a Magia, 7 linhas de Umbanda, que é o Léo de Souza, o primeiro autor de Umbanda, e... não por acaso o Diamantino é especialista em Leal de Souza. Está aqui um livro do Diamantino. Antônio Eliezer Leal de Souza, o primeiro escritor da Umbanda. Nem o nome completo do Leal de Souza a gente não sabia. O que a gente tinha era um exemplar original do Leal de Souza que a família do Zélio de Moraes deu de presente para você e para o pai Ronaldo. Exatamente, não é? em 84. E aí já deixei você sozinho aí, já saí. E esse exemplar aqui, ó, que é um exemplar da família, é o primeiro exemplar do primeiro livro da Umbanda, uma cópia do primeiro exemplar do primeiro livro de Umbanda, que a família do Zélio de Moraes presenteou o Diamantino e o pai Ronaldo Linares. Esse aqui é uma xerox. E é muito interessante porque no regimento interno da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade está escrito que os médiuns devem ler o Livro dos Espíritos e devem ler o livro do Leal de Souza. Leal de Souza, que era médium espírita, que conheceu a Tenda Nossa Senhora da Piedade e que se formou umbandista por meio de Zélio de Moraes, né, Diamantino? Exatamente. O Leal de Souza sempre foi um espírita convicto. Ele se tornou um espírita convicto porque ele era
Ele era chefe de redação do jornal à noite e ele começou uma série de pesquisas e matérias nos centros espíritas e alguns terreiros de Umbanda. Isso lá em 1924. E ele estudou tanto que ele se tornou membro da Federação Espírita Brasileira e se tornou espírita. E nesse primeiro livro, No Mundo dos Espíritos... Que é esse aqui. Isso. Esse é uma reedição do livro que foi com certeza entregue para a Editora do Conhecimento por orientação do Diamantino Trindade, que foi quem encontrou os originais desse livro, que foi um achado quando o Diamantino encontrou. Ele falou para mim: Ale, eu encontrei, e me deu uma cópia do original, que, pô, pra gente é um êxtase, né? É um êxtase. Então, nesse livro, a gente não pode dizer que é um livro de Umbanda, ele fala algumas coisas da Umbanda, mas ele conta como ele chegou até na Nossa Senhora da Piedade, conta inclusive o trajeto do bonde, etc., e que as pessoas não conheciam o Zélio, mas tinha alguém no bonde que conhecia e o levou até lá. Então ele continuou sendo espírita, atuante e também umbandista. Depois se dedicou muito mais à Umbanda. Mas ele era um jornalista, um poeta, foi lançado por Olavo Bilac, um poeta parnasiano, né? Então eu considero o Leal de Souza o primeiro historiador da Umbanda, seguido depois pela Lília Ribeiro. E ele chega na Tenda Nossa Senhora da Piedade em 1924 e em 1933 ele já é dirigente espiritual da Tenda Nossa Senhora da Conceição. Incrível, não é? Porque é uma Muito trajetória, rápido. Você tem de 24 a 1933, quer dizer, ele já era um médium pelo espiritismo que foi formatado para Umbanda ali pelo pai Zélio de Moraes, né? Exato. Assim como as outras 7 tendas, né? As 7 tendas foram sendo fundadas desde 1921, 22 até 35, né? Culminando com a tenda São Jorge e com a tenda Oxalá, se não me falha a memória. E de todas elas, hoje só tem Nossa Senhora da Piedade lá em Cachoeiras de Macacu e só a tenda São Jorge, que hoje é onde funciona o EUB, que continua assim, com o mesmo trabalho, né? Em pé. Foi a primeira federação de Umbanda, né? Fundada por determinação do Caboclo das 7 Encruzilhadas, né? E às vezes a gente ouve uma ou outra pessoa falar o mito Zélio de Moraes, o mito do Caboclo das 7 Encruzilhadas, ou coloca como se fosse uma fantasia, um folclore, algo que está lá vivo. Estamos falando de fatos históricos registrados na linha do tempo. A questão é que durante muito tempo não havia nenhum sociólogo, nenhum historiador, nenhum antropólogo que tivesse colhido essas informações. Então, dentro de um meio acadêmico, você não tinha uma referência bibliográfica que tivesse dentro do método literário que pudesse ser considerado fonte para aquele meio. Foi isso que complicou muito o reconhecimento. Você vê assim também, Diamantino? Veja, a história, ela requer pesquisa, principalmente pesquisa primária e às vezes secundária, história oral. E, então, quando eu e o Alexandre escrevemos sobre a história da Umbanda, nós não escrevemos de orelhada, né? Nós temos as fontes, os documentos, né? Os documentos, livros, jornais, matérias, depoimentos. Quando eu fiquei 3 dias na cabana de Pai Antônio, e nesses 3 dias a Mãe Zilmeia e Mãe Zélia me passaram muita coisa, né? Depois, em 84, elas estiveram em São Paulo e Mãe Zélia ficou hospedada na minha casa. E ela contou muita coisa, a gente foi recolhendo todos esses depoimentos. Então a história requer comprovação. Apesar de a história nem sempre ser algo científico, a gente precisa estar respaldado em documentos, sejam eles reportagens, livros, história oral. A gente, popularmente, o que a gente fala? Mata a cobra e mostra o pau, né? Para mim, chegar à tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, para mim foi um negócio revelador, assim, pisar naquele chão e olhar... Emocionante. E a simplicidade como as coisas acontecem lá dentro e a forma tão natural de lidar com a Umbanda praticamente um racha na visão umbandista de quem chega lá.
essa maneira tão natural, tão simples. Eu lembro de ter visto um pouco sobre a vida do boxeador Muhammad Ali. Sim. E na vida de Muhammad Ali, num documentário que tem, mostra que quando ele foi para Meca e ele viu o Islã lá, foi uma loucura, porque ele falou: nossa, isso daqui é uma outra visão de Islã do que eu estava tendo. Então, quando a gente chega na Nossa Senhora da Piedade, isso acontece com muita gente também, né? Fala: meu Deus, aqui nasceu a Umbanda, essa é a Umbanda de Zélio de Moraes. E chocante, às vezes, o que eu estou fazendo, o que eu estou vendo, o que é, o que não é, e aquele monte de questionamento que um bandista está acostumado a fazer. Como foi isso para você, Diamantino? Na verdade, Alexandre, a Umbanda, apesar da sua profundidade magística, espiritual, ela é muito simples. As pessoas não perceberam, algumas não perceberam que a Umbanda é simples, e é nessa simplicidade que o plano espiritual, que o astral trabalha, com muita profundidade. Mas as pessoas gostam de fazer, conversamos sobre isso outro dia, às vezes gostam de fazer, não estou generalizando, você sabe que algumas pessoas gostam de fazer um espetáculo, um circo, né? E se o espetáculo não é bom, toma-se uma vaia do submundo astral. E lá é muito simples, sempre foi assim. As filhas, agora a Lígia, né, que é a neta. Muito querida, um abraço para Lígia. Um abração, Lígia. Um abração para o Leonardo, para toda essa corrente da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que é muito querida a nós. A simplicidade de se cantar os pontos, batendo o pé no chão, naquele assoalho de madeira. Que tudo isso tem data, né, meu irmão? O Caboclo das Sete Cruzilhadas Zélio de Moraes começa a expandir para outras tendas a partir de 1918. Por aí. Foi 10 anos depois que ele anunciou que seriam fundadas as outras tendas. Incrível, né? Incrível. Então é uma história linda, uma história encantadora. Mas a gente estava falando de você, né? Então o que eu sei bastante é aquele seu início ali com o pai Ronaldo Linares. Inclusive temos o livrinho aqui, Iniciação à Umbanda, que foi reeditado pela editora Madras e com Iniciação à Umbanda. Mas esse aqui foi o primeirão, né? Esse foi o primeiro. Meus primeiros, minha parte inicial aí com o pai Ronaldo, que eu estava na Umbanda há um ano, né, com um médium, um senhor muito querido. Como começou isso? Foi em 81, final de 80, eu era professor no Colégio 12 de Outubro, lá em Alto da Boa Vista. E todo dia que eu chegava, tinha um inspetor de alunos, um velhinho, e olhava para mim, eu mal conhecia, ele ficava dando risada. Até que um dia eu entrei, ele dando risada, eu falei: seu Ernesto, por que o senhor olha para mim e dá risada? Eu falei: não é para você, é para o seu caboclo. E aí eu fui na casa dele, ele tinha um terreirinho na casa dele, no Jardim São Luís. E em maio agora ele desencarnou. E a vida dele, a maior parte foi com seriedade e com competência, trabalhando pela Umbanda. Um ano depois, um professor desse colégio, o professor José de Guimar de Almeida, me levou até o terreiro do meu irmão Edson Cardoso de Oliveira, lá em Rudi Ramos, que está lá até hoje. E na mesma semana eu comecei o curso de formação de sacerdotes com o pai Ronaldo, lá na Vila Gerte, hein? E aí começamos a conversar sobre isso. Eu comecei a tomar meu primeiro contato com a história, que foi emocionante. Depois, em 84, o pai Ronaldo organizou ele fazia isso periodicamente, uma viagem, né, com as pessoas, com 2 ônibus, e nós ficamos 3 dias no Rio de Janeiro, ficamos na Tenda Nossa Senhora da Piedade, depois primeira visita à cabana de Pai Antônio. A cabana de Pai Antônio é tudo que um umbandista pode querer, né? Tem o terreiro, tem mata, tem Cruzeiro das Almas, tem cachoeira, tem pedreira, tem rio, tudo dentro do quintal. É uma coisa inacreditável, né? Você conhece também, lindo. Né? E é isso, eu infelizmente nessa encarnação não tive
contato direto com o pai Zélio, mas com as suas filhas privei de uma amizade muito importante e aprendi muito com elas. Inclusive, mãe Zilmeia fez uma guia para mim em 85. E numa visita, acho que foi na última visita que o Alexandre fez lá em Ilhabela, eu pedi, leva para ela tocar essa guia novamente. Você lembra disso? Eu tenho até hoje, né, a guia. Mas é emocionante quando você pisa ali. Eu não sou um historiador de formação, de ofício, mas a história mexe muito comigo. Quando você pisa no local daquele, e você pensa, Zélio de Moraes pisou aqui. Muito forte. O Muito Mate forte. Silva dizia assim, eu queria ser o pó da terra que o Chico Xavier pisa. E há pouco tempo atrás eu não pisei o pó da terra, mas eu pisei no quarto e na casa onde ele viveu muito tempo, em Uberaba. É realmente emocionante, né? A gente poder ter esse contato com as nossas raízes, né? É emocionante, a palavra é essa. E são mestres para nós, né? São aqueles que fizeram realmente uma revolução espiritual no Brasil, né? O Zélio, o Chico, o Mata, o Benjamin, mais recentemente o Rubens, né? São referências, né, para a nossa Umbanda, né? O povo fala muito hoje em vertentes. Eu prefiro falar apenas em liturgias diferentes, que a Umbanda é uma coisa só, né? Tata Tancredo, né, com a parte africanista, lá também no Rio de Janeiro, também é uma referência incrível para nós. Muito bom, meu irmão. Depois desse período com o pai Ronaldo Linares, então você seguiu por outros caminhos, depois voltou a trabalhar com o pai Ronaldo outra vez. Você falou do Damata, do WW Damata e Silva, não é? Sim. E aqui eu acho que cabe uma observação muito interessante e muito curiosa até para quem está nos vendo. O Diamantino, ele vive a Umbanda de uma maneira diferente da minha e a gente pode estar aqui juntos. Inclusive, não apenas porque eu respeito, porque temos amizade. E para a gente ter amizade, a gente não tem que viver a Umbanda do outro. Exato. Ou seja, ele não quer me convencer de nada, eu não quero convencer ele de nada. E reconhece a dedicação e o amor à Umbanda que o outro tem. Eu estava até falando isso nesses dias, que é comum a pessoa criticar a Umbanda do outro, mas não percebeu que o seu tranca-rua que está no teu terreiro, depois vai lá incorporar. Exatamente. Eu penso que as duas palavras mais importantes da Umbanda é caridade e respeito. Respeito com o ser humano, respeito com os médios, com as pessoas que batem a nossa porta para serem atendidas ou para aprender alguma coisa. E chegou um momento que eu falei para o pai Ronaldo, eu preciso aprender outras coisas. E ele ficou muito chateado, mas eu fui aprender outras coisas. Porque você era o vice-presidente da Federação Bandista do Grande ABC, diga-se de passagem. Durante 5 anos. Aí eu fui em busca do que se chamava Umbanda esotérica. Eu não gosto também do termo, eu prefiro falar em aspectos esotéricos da Umbanda, né? Mate Silva teve 7 discípulos, 7 mestres, né? E o Mate Silva, ele mesmo falava, no livro eu tenho que escrever assim, porque não dá para explicar para as pessoas por que eu falei isso, falei aquilo. Eu penso que o livro é sempre algo datado. E as pessoas falam, mas ele era contra a mulher. Muito pelo contrário, ele falava, só não tenho mais porque não posso. Mas na época, no Rio de Janeiro, havia muitas mulheres fazendo muita porcaria em nome de Umbanda, de Candomblé, então no livro ele... E homem também, né? Ele apertava, mas ele não era assim. No dia a dia ele não era assim. Então, eu por algum motivo, eu convivi, eu fui discípulo de 3 desses mestres. E fui amigo de um deles. Fui amigo do mestre Cariumá, lá de Minas Gerais. Eu fui discípulo do mestre Taumã, que ainda está encarnado. Hoje eu sou discípulo do mestre Yatsara. E fui discípulo de um outro desses mestres, né?
por problemas, por desencantos, não com a Umbanda, mas com os umbandistas, eu me afastei. Eu me afastei da Umbanda em geral, do espiritualismo em geral, no final de 2000. E durante esse período você teve um templo de Umbanda esotérica, com toda aquela estrutura de Umbanda esotérica? Eu tive durante 9 anos. Que eu tive a oportunidade de visitar. Lá na Aclimação, lembra? Né? Na Rua da União. Foi 1996, 95, 96. Eu estava chegando na Umbanda e naquela oportunidade eu não sabia quem era você não sabia de você, eu sabia que já tinha lido os títulos naquela época. Quando entrei na Umbanda, eu entrei, meu irmão, devorando tudo que era possível, né? E por obra do destino, tive a oportunidade de visitar o seu templo naquele período, 95, 96, né? Que era um momento que estava ali, você estava vivendo a Umbanda esotérica. Exatamente. De uma maneira muito profunda, visceral. Eu estava vivendo só Umbanda esotérica. Talvez seja essa definição mais própria. Então, quando eu me retirei, fiquei 5 anos fora. Nesse momento eu me tornei um discípulo do mestre Itaúmã, que escreveu aquele livro Pemba, a Grafia Sagrada dos Orixás. Muito bom, tá? Está à mão esse livro. Só que a distância não permitia um contato mais direto, né? Aí em 2005, né, quando minha esposa estava grávida do meu filho... Aí mesmo. Esse. Um dia Direita. Desculpa, mais um. Tudo bem. Aí. Um dia eu falei para minha esposa, vamos no santuário. Vamos mostrar? Vamos. Livro do mestre Itaúmã, Pemba, a Grafia Sagrada de Umbanda. Dos Muito orixás. bom. Dos orixás. Então nós fomos lá no santuário, reencontrei o pai Ronaldo e eu fui gradativamente retornando à Umbanda aí durante 5 anos. Nós nos encontramos em 2006, lá na solenidade de um dos barcos de formação, você lembra? Lembro. Nós encontramos lá. Nos encontramos lá, nos encontramos entre colunas, nos encontramos com o Wagner, nos encontramos com o Rubens. Eu já conheci o Wagner desde 99, né? Depois você foi lá. Aí gradativamente eu conversei com o pai Ronaldo, esse livro Iniciação à Umbanda, eram 2 volumes. Aí nós, pai Ronaldo, precisamos reeditar o livro. Aí nós conversamos com o Wagner. Wagner Veneziani, presidente da editora Madras. O Wagner também entrou como colaborador do livro. Então, esse livro agora são 3 autores, né? Eu, o pai Ronaldo e o Wagner. E eu fui, gradativamente, eu fui retornando para a Umbanda, até que ficamos procurando um local, até que um dia eu fui comprar umas velas na loja do Raul, que você conhece muito bem. Muito queridão, Raul, tem a Casa Oxalá, uma das casas mais tradicionais de velas e artigos religiosos, aqui no Ipiranga, fica na rua Salvador Simões, quase esquina aqui com a Avenida Doutor Gentil de Moura. O Raul, que a família do Raul, dava uma entrevista, né? A família do Raul foi uma das famílias que começou esse negócio de loja de artigos religiosos aqui em São Paulo, né? Lá na Bom Pastor, onde ficava a rodoviária para o litoral. Lá no fim da Bom Pastor, onde já é o metrô, tinha uma rodoviária de ônibus para o litoral. E eles abriram a loja lá. Depois vieram aqui para Gentil de Moura e depois passaram para Salvador Simões. Então o Raul tinha um depósito em cima e eu fui olhar e falei, não, isso aqui dá para montar o terreiro, né? E aí começou a dúvida, estou voltando, eu volto fazendo o quê? Umbanda esotérica ou Umbanda tradicional? Aí alguém me falou do astral. O que é Umbanda tradicional? É Umbanda do Zélio? Umbanda popular? Eu não gosto do nome, Umbanda popular. Hein? É Umbanda tradicional, do Zélio, do Benjamin, aquela Umbanda antiga, vai. Que eu aprendi assim com o pai Ronaldo, ele aprendeu uma parte disso com o Zélio. E eu falei, o que eu faço? Aí a orientação foi o seguinte, faça as 2 coisas sem confronto. E com o tempo eu fui conseguindo articular alguns aspectos da Umbanda esotérica com alguns aspectos da Umbanda tradicional que nós fazemos hoje. É como fazer a sua Umbanda, né, meu irmão? Né? Fazer aquilo que é a sua verdade, aquilo que você sente. Eu acho que existe um terreiro para cada ser humano.
tem gente que gosta de atabaques, outros não gostam. Então tem terreiro com atabaque, tem terreiro sem. Tem gente que gosta de muitas imagens e outros não. Então terreiro com imagens. Eu só não tenho atabaque lá porque temos problemas sérios com vizinhos, né? Mas de vez em quando a gente toca um tambor xamânico. Imagens eu tenho algumas, porque são bons focalizadores mentais, mas não existe aquela ditadura astral. Porque o astral respeita o jeito que nós queremos trabalhar, desde que se faça a caridade. É uma liberdade, né, meu irmão? Eu sou fascinado e encantado pela liberdade que a Umbanda, ela é quase uma não religião. Exatamente. Na grande liberdade que ela tem, no fato dela não ter dogmas. Ou seja, uma verdade você tem que engolir a verdade do outro. Não, porque cada um enxerga de uma maneira e tudo pode e deve ser explicado, né? O Diamantino citou o livro Orixás na Umbanda, que também é uma coletânea. Eram vários livrinhos de orixás, 5, e que foi reunido nesse aqui também, pela editora Madras. E também o Wagner participou desse trabalho agora, nessa nova edição. Como coautor aí também, né? E tem os livros também, Umbanda Brasileira, Um Século de História, Memórias da Umbanda no Brasil, e também Manual do Médium de Umbanda. Do Médium de Umbanda. E esse, você sabe o que é Macumba? Você sabe o que é Exu? Eu vi esses dias um vídeo de alguém falando sobre esse livro aqui, Você Sabe o que é Macumba? Você Sabe o que é Exu? E essa série agora, né, meu irmão? História da Umbanda no Brasil. História da Umbanda no Brasil, volume 1. História da Umbanda no Brasil, volume 2. História da Umbanda no Brasil, volume 3, você me disse, tem o 4 já, ó. O 4 já está na primeira prova e o 5º já está o último, que encerra a série, já está no final aí também. E o Diamantino tem um site, que no site dele tem uma quantidade de informações históricas da religião de Umbanda, tem uma quantidade de citações, que é Mandala. Mandala dos Orixás, blogspot.com, não sei se é .com.br ou se é .com. O Márcio acha ali pra gente, ó, e vai colocar aqui pra gente. Tem no Face também, o Cabana de Pai Benguela. Cabana de Pai Benguela, que fica aqui no Ipiranga. Fica na rua Almirante Lobo 981. Muito bem, tem aí o Face e tem aí também o site no Blogspot com muita informação histórica da religião. O Diamantino tem muito material e nesses últimos livros, nas últimas pesquisas, ele fez um grande levantamento das reportagens de Umbanda em jornais e revistas, e é incrível, né? O Alexandre deve lembrar que um dia eu falei para ele, a Umbanda é muito grande para ter só um historiador, você precisa começar a se coçar. E aí ele fez o livro, só que ele precisa dar sequência também, porque ele também tem muito material, tem muita história para contar. Precisamos de mais historiadores, outros historiadores que vem chegando aí. E nós precisamos agora de historiadores que façam uma análise crítica do que nós levantamos. Da gente, lógico. Sabe que o povo me criticou muito, falou, você não escreveu nada do da Mata, escreveu do da Mata como se, você não gosta do da Mata. Não, a questão é que quando eu escrevi sobre os autores de Umbanda, a ideia era falar sobre os autores desconhecidos, que ninguém mais lembra, aqueles livros que ninguém mais tem. Ficou ali, ó, Diamantino. Tá ali a estante dos raros ali, né? Léo de Souza, Oliveira Magno, Aloysio Fontenelle, então todos eles naquela prateleirinha ali, então... Esse foi o objetivo. A obra do da Mata está aí na livraria, é só ir lá. Eles foram todos, quase todos, menos um, né? Quase todos reeditados os livros da Mata, menos das Macumbas. Macumbas e Candomblés da Umbanda, a família não autorizou a reedição. Foi o único. Do resto, todos os outros da Mata estão aí para você encontrar, ler. Eu acho que a gente tem que ler de tudo, né? Nós temos um universo enorme, né, de literatura umbandista. E a gente precisa conhecer todas as opiniões, né? Porque existe um mito, né? A Umbanda é uma bagunça, cada um escreve o que quer. Não é verdade. Nós escrevemos aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós pesquisamos. Cada um vivenciou diferente, Não é uma bagunça. Porque no fim há uma convergência, de uma forma ou de outra, há uma convergência em tudo que a gente escreve e pesquisa, né? Para quem está chegando agora na Umbanda, é importante primeiro ter uma base de entendimento da unidade da religião, para depois começar a entender essa diversidade,
diferenciação de ritos, de vivências, de liturgias e etc. Por isso é importante ler Léo de Souza, o primeiro livro do Léo de Souza, para a gente ter uma ideia de como era aquilo. Muito bom, e o livro do Léo de Souza foi... Esse que você mostrou aqui. Mas tem a versão aqui da editora do Conhecimento. Você mostrou agora aqui. Não, esse tá aqui, ó. Não, esse não é o primeiro livro do Léo de Souza. Esse é um livro sobre o Léo de Souza. Existe uma edição ali. nova da Editora do Conhecimento. Tá aqui em algum lugar. Só que se eu sair agora para procurar, eu vou deixar você sozinho aqui. Não precisa. Não sei, mas tem... De qualquer forma, o livro do Léo de Souza tem uma publicação pela Editora do Conhecimento e eu acho sim importante começar lendo o Léo de Souza. Inclusive, na internet é fácil encontrar PDF. Exato. Desse livro aí do Léo de Souza. Não é difícil não. E ali é muito atual. Né? Exatamente. A pessoa que lê o livro do Léo de Souza de 1933 fica chocada que é muito atual. Os assuntos que ele coloca ali, as reflexões que ele faz, e talvez uma das coisas mais fortes seja ler sobre o Caboclo das Sete Encruzilhadas na palavra do Léo de Souza. Muito. Né? E esse livro que você está na mão, esse teve uma colaboração muito grande do Alexandre, me passou muito material na época, aliás ele escreveu o prefácio e escreveu um capítulo sobre o Rubens, né? Minha gratidão, meu irmão. Eu que sou muito grato a você por essa oportunidade, a construção histórica da literatura umbandista, que é justamente também para apresentar esses autores, né? Sim. Que a maioria das pessoas não conhece. Aqui no livro do Diamantino, ele foi muito feliz e conseguiu colocar aqui a capa dos livros, né? Ó, e aqui não vai dar para ver, mas tem aqui a capa. A capinha dos livros, que é lindo, né? É incrível olhar isso, né, Diamantino? E naquela sua estante ali tem muita coisa ainda que você precisa resgatar, né? Tem bastante coisa ali, os livros que desmancham, né? Você pega na mão, vira farinha. Tem que digitalizar esse acervo, né? Eu digitalizei boa parte deles. Aí tô vendo como é que a gente faz para disponibilizar isso. A gente está querendo criar lá no site do Colégio Pena Branca uma forma correta de disponibilizar um PDF desses livros aí, né? O pai Ronaldo Linares tinha muita vontade de reescrever esse livro, com comentário, com isso. Acho que todo mundo tem, né? É que o pai Ronaldo tem... o tempo dele é muito escasso, né? O trabalho dele no santuário é diário, né? Então ele nem sempre tem... Eu falo para o pai Ronaldo que ele tem um arquivo lá muito grande, trancado a 7 chaves. Pois é, rapaz. Precisa liberar esse arquivo porque a história da Umbanda ela tem que ser compartilhada com todos os umbandistas. Qualquer reportagem que a gente não conhece tem alguma coisa de importante naquele momento lá. A gente precisa conhecer isso. Meu irmão, até muito pouco tempo atrás ninguém conhecia as entrevistas do Zélio de Moraes com a Lília. Foi a Mãe Maria de Mulu que popularizou. Exatamente, a Casa Branca, lá de Oxalá, né? Popularizou essas entrevistas Solano, né? com o Zélio de Moraes. Quando eu escrevi o livro História da Umbanda, eu levei o livro lá para Lígia e para o Leonardo ver e levei as gravações do Zélio de Moraes. O Leonardo ainda não tinha ouvido. Mais de 90 fitas. A gente ouviu, eu e o Leonardo, nós ouvimos junto algumas das gravações do Zélio de Moraes e eu me lembro, nós dois super... Eu chorei, né? Fiquei super emocionadão, né? De ouvir ali com ele. Porque é incrível você ouvir a palavra do Zélio, a palavra do Caboclo Sete Cruzilhas, a palavra do chefe, né? O pai Ronaldo tem eu não posso falar vídeo porque aquilo não é vídeo ainda. Ele fez uma gravação, uma entrevista com o pai Zélio de Moraes, com aquele Super 8, aquele filme Super 8, antigo, né? E eu falei, faz uns 30 anos que eu falo, a gente precisa disponibilizar isso. Existe? Será que ainda... Porque né? Senão daqui a pouco porque vai ser comido pelos micro-organismos, né? É um grande acetato, risco. Né? Eu não sei que fim levou aquilo, mas todo mundo já cobrou tantos pai Ronaldo. Então agora não dá mais, eu não cobro mais, né? O pai do Ronaldo tem muito material de arquivo, né? E a história dele com o Zélio é emocionante. Toda vez ele se emociona, ele chora quando conta a história do Zélio. E de fato o pai Ronaldo Linares é quem tornou
popular e conhecida a história de Zélio de Moraes aqui, pelo menos aqui em São Paulo. Poucas pessoas conheciam. O pai Ronaldo diz que na década de 70 ele trouxe isso para uma reunião do SOESP, né? E que mesmo dentro do SOESP muitas pessoas não conheciam Zélio de Moraes, nem o Caboclo das Sete Cruzilhadas. O próprio Zélio falou que pai Ronaldo é quem tornaria conhecida a sua história. E o Rubens Saraceni, que também ouviu e colheu a história de Zélio, do Caboclo das Sete Cruzilhadas, o Rubens ouviu tudo isso da boca do pai Ronaldo. Sim. E o Rubens, durante muitos e muitos anos, o Rubens falou muito da importância de reconhecer e conhecer, tornar conhecida essa história. E foi por meio do Rubens que eu procurei o pai Ronaldo, e por meio, né, do Rubens, do pai Ronaldo, que eu fui então procurar a Tenda Nossa Senhora da Piedade. Tive a oportunidade de conhecer Mãe Zilmeia, e uma das vezes que eu tive lá era a festa do pai Antônio. Sim. E ele incorporou em Mãe Zilmeia de Moraes naquela oportunidade, e eu pude ali lhe pedir a bênção. Tava comigo naquela época, naquela oportunidade, tava comigo o Fernando Sepp, ele tava com a câmera na mão, ele disse que ele tremia todo de tanta emoção, fala, meu Deus, pai Antônio tá em terra, meu irmão. Não é fácil, não. Então é uma coisa impressionante, e hoje as pessoas se questionam, a gente ouve falar inclusive de fulano, ciclano, beltrano, que incorpora o Caboclo das Sete Cruzilhadas, mas não pode ser qualquer um, né, que incorporar o Caboclo das Sete Cruzilhadas do Zélio de Moraes. E as pessoas não se deram conta que a Tenda Nossa Senhora da Piedade continua lá, a família tá lá, e se o Caboclo das Sete Cruzilhadas precisar vir, ele vem ali na casa dele. Vem ali. Existem algumas confusões. As pessoas falam assim, como é que você incorpora o Tranca-Rua se eu também incorporo? As pessoas esquecem que existem falanges e falanges. Ou não sabem, né? Que utilizam o nome do chefe da falange. E existem coisas chamadas documentos. Quando, em 79, Mãe Cacilda de Assis deu uma entrevista e disse assim, seu Sete da Lira já avisou que quando eu desencarnar, ele não vai mais baixar em ninguém. Mãe Cacilda, médium do Seu Sete da Lira, que procure aí no YouTube, você que ainda não sabe, não conhece o Sete da Lira. Ele foi no Chacrinha, meu irmão. Ele foi em tudo quanto é programa de televisão. Ele incorporava ao vivo. E era uma coisa incrível a quantidade de pessoas que procurava a Mãe Cacilda. E desse documento eu não sabia também, não. Chegou a atender 30 mil pessoas. Começava sábado à noite e até segunda à tarde. Nossa, 30 mil pessoas. Foi um dos maiores fenômenos da Umbanda, né? E consumia nesse período 16 caixas de cachaça. Só que tem um ponto dele que fala, seu Sete não bebe, seu Sete trabalha. Ele não bebia a cachaça, ele espargia a cachaça no processo de cura. Que louco, Nós né? temos até uma foto no livro, quando ele faz isso, saindo ectoplasma da boca da médium, né? Então, gente, está escrito lá pela médium que quando ela desencarnasse, ela desencarnou já faz algum tempo, seu Sete da Lira não mais se manifestaria em outro médium. Nós temos os documentos, né? Vocês temos que matar a cobra, mostrar o pau e a cobra morta. Meu irmão. Diga uma coisa, Márcio, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quanto tempo a gente está no ar aqui conversando? 50 minutos. Nós estamos 50 minutos no ar, então a gente fica no máximo mais uns 10 minutinhos para fechar uma hora, Sim. Né, meu irmão? Eu estou muito agradecido por essa oportunidade da gente estar junto aqui falando para todo mundo ouvir todo esse material, essa riqueza que você traz, que você contextualiza e que você apresenta documentação, né? Tudo isso é muito importante para a nossa religião, para quem está chegando saber que Umbanda é religião e, portanto, tem história. Sim. Como todas as outras, tem um contexto histórico da religião de Umbanda. Alguma coisa que te chamou a atenção, assim? O Tiago Monteiro tinha perguntado sobre o seu Sete da Lira, já foi respondido. A Célia Costa está acompanhando lá da Itália o Célia bate-papo. Costa da Itália, um abraço, Célia. Um abraço aí. O Krishna Fonseca perguntou para o professor como é presenciar a transformação da religião de Umbanda, desde o primeiro momento que o senhor teve contato com a religião até esse presente momento. Veja, nós estamos ainda vivendo a primeira fase da Umbanda, que é a chamada fase de Ogum. Os clarins de Ogum tocaram no final do século XIX,
para o chamamento geral. E a Umbanda acolhe a tudo e a todos, só não acolhe a falsidade. É por isso que nós temos essa diversidade de terreiros, de ritos, de liturgias, porque essa era a intenção, de acolher a todos, não importa a etnia, a religião, o estado cultural, o estado social. Então, essas transformações são necessárias. Por isso, é muito difícil, neste momento, que haja uma codificação. Porque se a gente for falar em codificação, a Umbanda já veio codificada. Aquelas 10 regras que o Caboclo das 7 Encruzilhadas deu no primeiro dia, aquilo é a codificação. Né? Exatamente. E a gente não pode esquecer, porque eu fico preocupado, essa vertente, aquela vertente. Só lembrar que o primeiro livro do Mate Silva, Umbanda de Todos Nós, já dizia, né? Umbanda de todos nós. É de todos. Não importa como é o terreiro, como é que é a liturgia. Então, essa transformação, para alguns, é um estado caótico. Eu até concordo em parte, mas é do caos que nasce a luz. Então, nós estamos num grande momento de transformação, onde a Umbanda sairá mais forte. Ela já teve um momento de decadência, você sabe, né? Década de 80. 80, e ela começou a renascer de uma outra forma. Mais lentamente, mas com mais força. Mais consolidada, exatamente, fundamentada, né? Muito bom, meu irmão. Então, eu recebi aqui hoje o meu amigo, meu irmão, o mestre, o professor, o sacerdote, o dirigente médio de Umbanda, historiador, pesquisador, Diamantino Fernandes Trindade, autor de tantos livros de Umbanda, pessoa que vive a religião há muitos anos e com quem eu aprendi e aprendo muito, continuo aprendendo. Muito obrigado por essa oportunidade, muito feliz de estar aqui com você. O nosso abraço fraterno a todos que estão nos acompanhando. Hoje não foi um momento de responder muitas dúvidas, porque eu mesmo queria conversar muita coisa e quero conversar muita coisa com o Diamantino, precisa fazer várias entrevistas para a gente poder colocar um pouquinho do tanto que o Diamantino viveu. E a proposta desses encontros, desse bate-papo de terça-feira, a proposta é a gente conseguir dialogar livremente toda terça-feira aqui na fanpage do Colégio Pena Branca. E hoje, excepcionalmente hoje às 15, mas geralmente a gente entra às 16. E toda quinta-feira na fanpage Umbanda Eu Curto, também às 16 horas. De quinta-feira chama-se Eu Respondo. Então na quinta-feira o objetivo é responder dúvida e aqui o objetivo é a gente conversar, bater um papo, descontrair. Então nosso axé para todo mundo, nosso agradecimento, que Oxalá os abençoe. Eu quero só fazer uma colocação final, se você me permite, né? Estamos em casa, meu irmão. Eu estou fazendo aqui uma cobrança pública para que o Alexandre retome o seu trabalho na história da Umbanda. Quem sabe nós não possamos até escrever algo a 4 mãos, né? E todas as minhas vivências foram importantes. E para quem não sabe, no 14º barco da Federação Umbandista do Grande ABC, eu tive a honra de ser professor, naquele momento, do mestre Rubens Saraceni. Muito bem, verdade. Poucas pessoas sabem que o Rubens teve essa formação na Federação Umbandista do Grande ABC e ali foi ali que você conheceu o Rubens, que ele conheceu, e também ali é o momento que o Rubens estava conhecendo o pai Ronaldo Linares. Exatamente. Também, né? O Diamantino também deu aula também 2 turmas atrás? 2 turmas atrás. 2 turmas atrás. O nosso amigo em comum também, Alexandre Takayama. Exato. Estava lá numa turma ministrada por você, Alexandre Takayama. Um abração pro Alexandre Takayama. Não sei se ele está vendo a gente. A Karina também, eles estão reinaugurando agora, dia 12, o terreiro ali na... 29, não é dia 29? 29? Estaremos lá na inauguração do Fases da Lua. Exatamente. O templo do nosso querido irmão Alexandre Takayama e da Karina. Karina que você conhece há muito tempo, Karina, né? Karina foi minha aluna nas faculdades Oswaldo Cruz. Muito bom essa oportunidade. Então, a Umbanda, ela é uma religião livre, é uma religião libertadora. A Umbanda é um grande universo, mas mesmo dentro desse grande universo, nós estamos todos
nos deparando uns com os outros, estamos todos uns assistindo aos outros, estamos todos o tempo todo refletindo um a luz ou a sombra do outro. Então, nada melhor do que você ir ao encontro do que querer ir de encontro com aquele que é seu irmão também na religião, não é? Se juntos somos mais fortes, por que olhar as diferenças? Então, que tal a gente olhar o que nos faz igual? Não é isso? Muito obrigado, meu irmão. Saravá. Diamantino. Saravá. Axé. Axé.